Fala galera, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje vai tratar sobre racionalização de denominadores. Você deve estar se perguntando, o que é a racionalização de denominadores? É um processo bem prático, bem simples de tornar um denominador irracional em um número racional, sem alterar o valor numérico de uma fração. Nós vamos agora ver alguns exemplos práticos de como podemos operacionalizar através desse processo que é a racionalização de denominadores. Segue comigo, se liga aí! Então, galera, nós temos aqui o primeiro exemplo que nós trabalharemos sobre racionalização de denominadores. É esse exemplo que está aqui no quadro. 1 sobre raiz de 2. Ok? Como eu falei para vocês, é um processo que tem em transformar um número irracional, você está vendo aqui a raiz de 2, o seu denominador, em um número racional. Então eu vou, através desse processo de racionalização de denominadores, retirar a raiz do meu denominador, ok? Então, se ligue, para racionalizar o denominador, isso ocorre, uma situação que vai ocorrer quando o denominador for de fato um número irracional, como eu já falei para vocês. O que é que nós temos que fazer? Nós precisamos multiplicar o numerador e o denominador pelo radical, que nesse caso aqui vai ser o raiz de 2, ok? Já que o valor numérico de uma fração não se altera se multiplicarmos ou dividirmos ambos os termos. Então, em outras palavras, como é que eu vou fazer? Eu tenho aqui 1 sobre raiz de 2. Então, eu tenho que multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo radical, que nesse caso vai ser o raiz de 2. Então, eu vou ter 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Tudo bem? A ideia é eliminar a raiz do meu denominador. Fazendo assim, eu vou continuar o meu cálculo, e aí eu tenho 1 vezes raiz de 2, vou fazer a multiplicação direta aqui, tem um produto, 1 vezes raiz de 2, eu tenho raiz de 2 no meu resultado. Tenho raiz de 2 vezes raiz de 2, vou lembrar de uma das propriedades de radicais, que me diz que quando eu tenho um produto de raízes, de dois radicais com o mesmo índice, o índice aqui é 2, lembrem disso, eu vou fazer o seguinte, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2, é a mesma coisa de raiz de 2 elevado ao quadrado, ok? Continuando a minha conta, eu tenho raiz de 2 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado, pela propriedade de radicais, ok? Então eu tenho raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado, eu vou simplificar essa potência quadrática com esse índice 2 do meu radical. Nesse caso, vai sobrar apenas o 2. Pronto, eliminei a raiz do meu denominador e achei o resultado, que é raiz de 2 sobre 2 para esse exemplo aqui. Ok? Tranquilo até aí? Vamos lá para o segundo exemplo. Então, gente, temos aí o exemplo 2, que é 2 sobre raiz de 3. Ok? Só para deixar claro, a ideia é que nós façamos o mesmo procedimento, sigamos o mesmo raciocínio que fizemos no exemplo 1. Ok? Nós vamos pegar tanto o numerador como o denominador e vamos multiplicar pelo radical, que nesse caso aqui é o raiz de 3. Ok? Lembrando, que o valor numérico de uma fração não se altera se multiplicarmos ou dividirmos ambos os termos pelo mesmo número que seja diferente de 0. Então, só para deixar claro essa informação, então eu vou fazer 2, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Ok? Até aí tudo bem? Multipliquei o numerador, denominador, pelo radical, que é o raiz de 3. Tanto o numerador e o denominador por ele mesmo. Ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho 2 vezes raiz de 3, Tenho aqui um produto. 2 vezes raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Aplicando propriedade de radicais, eu tenho um produto de radicais com os mesmos índices, O índice aqui é 2, aqui também é 2.
eu vou ter raiz de 3 elevado ao quadrado, ok? Logo, eu tenho como resultado 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado, simplificando o índice com a potência aqui, que é 2, sobra somente o 3 no meu denominador. E aí eu tenho o resultado final dessa questão aqui, que nesse caso é o 2 raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Vamos agora para uma outra situação. Segue aqui comigo. Bem, pessoal, chegamos ao nosso terceiro e último exemplo da nossa videoaula de hoje, aonde, nesse exemplo, nós temos uma situação que o denominador ele é composto por uma adição. Quando nós temos uma situação como essa, envolvendo uma raiz quadrada, né, uma composição de uma adição envolvendo uma raiz quadrada, nós vamos utilizar um outro processo, ok? Nesses casos, nós temos aqui, como esse aqui do quadro, nós podemos utilizar a propriedade do produto da soma de diferença dos mesmos termos, onde nós vamos utilizar o produto da soma de diferença dos mesmos termos e vamos multiplicar a fração, né, pela diferença, ok? Vamos multiplicar pela diferença, ou seja, aqui eu tenho uma soma, então eu vou multiplicar pela diferença, que vai ficar raiz de 5 menos 1, ok? Pela fração dada aqui no denominador. Então, se ligue aí, como é que nós vamos fazer? Nós temos aqui 7 sobre raiz de 5 mais 1, ok? Então, vamos aplicar o produto da soma de diferença dos mesmos termos e vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador por essa diferença, que nesse caso aqui, a diferença dessa composição vai ser raiz de 5 menos 1, e aqui também vai ser raiz de 5 menos 1, ok? Lembrando, minha gente, que a nossa preocupação, uma questão como essa, é o denominador. Eu quero tirar a raiz do meu denominador, tudo bem? Então, vou continuar minha conta. Eu tenho um produto de 7, por raiz de 5 menos 1, então eu tenho 7 vezes raiz de 5 menos 1 sobre raiz de 5 mais 1 vezes raiz de 5 menos 1. Então vai ficar raiz de 5 mais 1 vezes raiz de 5 menos 1. Ok? Que é igual a 7 vezes raiz de 5 menos 1. Ok? Sobre raiz de 5 mais 1 vezes raiz de 5 menos 1. Produto da soma pela diferença dos termos. Nesse caso, eu vou pegar esse termo, que é o primeiro termo de ambas as situações. Vai ficar raiz de 5 elevado ao quadrado, um macetezinho, menos, e aí você pergunta de onde vem o menos, jogo de sinais, mais com menos é menos, mais com menos é menos. E aí eu tenho menos esse segundo termo, que nesse caso é 1 elevado ao quadrado, porque 1 vezes 1 é igual a 1 ao quadrado. Continuando, eu tenho 7 sobre raiz de 5 menos 1, sobre, ajeitar aqui o 7, perdão, vai ficar 7 vezes raiz de 5 menos 1, sobre raiz de 5 ao quadrado, aplicando a propriedade de raízes elevado à potência, onde o índice é igual à potência, eu simplifico, vai sobrar o 5, menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Finalizando a questão, eu vou ter 7 sobre raiz de 5 menos 1, sobre 5 menos 1, que é igual a 4. E aí, eu finalizo a questão proposta achando esse resultado, que é 7 vezes raiz de 5 menos 1 sobre 4. Tudo bem? Bem, galera, por hoje ficamos por aqui, ok? Espero que tenha contribuído bastante com o aprendizado de vocês quanto ao conteúdo de racionalização de denominadores. Compartilhe esse vídeo, clique aí no joinha, se inscreva no canal para continuar acompanhando as nossas postagens e compartilhe também nas suas redes sociais. Ajude a semear, a disseminar conhecimento. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus.